Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus tem palavra para você essa noite. Queridos, eu quero chamar a sua atenção nesse instante. O pastor está cansado demais. Temos um dia muito corrido. Ontem, essa semana tem sido bastante corrido. Todas as vezes que é para nós estarmos aqui, é uma alegria muito grande. Vamos fazer o nosso filho, o pastor Rodrigo, a esposa. Pode passar. A pastora Miséia também, que é uma mãe para a gente aqui. E a todos os obreiros e irmãos dessa casa. Queridos, observem a leitura. O mais interessante é que Moisés faz um pedido audacioso a Deus. E esse pedido era que Deus mostrasse ou que revelasse a sua glória. Parece uma brincadeira, pois Moisés faz um pedido muito profundo a Deus. E esse pedido era para que Deus mostrasse. Moisés queria de fato conhecer mais de Deus. Moisés queria conhecer mais do Senhor. Moisés queria aprender mais de Deus. E esta palavra aprender aqui, ela resume-se diretamente naquilo que Oséias ele vem ratificando no capítulo 6, no versículo 13, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus trabalha da seguinte maneira: quanto mais você pensa que conhece tudo de Deus, é aí que você se engana, mais Deus tem para revelar para você. Isso vai ratificar naquilo que Oséias ele vai começar a dizer. Isso vai parafrasear aquilo que Oséias vai ratificar dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso aqui é algo muito profundo e muito interessante. Quanto mais nós pensamos que já vimos de tudo de Deus, mais Deus tem para que você possa ouvir. Quanto mais você pensa que já conhece tudo da igreja, é aí que você se engana, porque mais Deus tem para que você possa conhecer. Moisés agora ele vai fazer esse pedido, e esse pedido forte era para que Deus mostrasse ou revelasse a sua glória. E é sobre esse prisma que eu quero revelar, segundo a obra de Deus, para nossas vidas aqui hoje. Engraçado que Moisés vai pedir a Deus algo profundo. E essa palavra glória aqui, 387 vezes no Antigo Testamento, e a sua etimologia hebraica, ela vem a ser resumida não com Shekinah. Muita gente confunde glória com Shekinah. A palavra Shekinah aqui na sua originalidade hebraica significa kavod. Kavod quer dizer peso, glória, majestade, definida do verbo estimar, aparecer ou sentir. É isso que significa glória. Moisés, ele tem um pedido forte para Deus, dizendo: rogo-te que me mostres a tua kavod, a tua glória. Shekinah não é glória. Shekinah quer dizer no hebraico presença visível de Deus. Então glória quer dizer peso, majestade, homens presenciados dessa glória. Pedro ele vai dizer também que o Deus da glória revelou aos nossos pais. Estevão estava sendo apedrejado. E Estevão, no meio de uma cruz, sendo apedrejado, como por alguns judeus não convertidos, Estevão agora olha para cima. Pois no meio da pedrada existem 3 visões aqui dos judeus. A primeira visão é a visão de Paulo, que quando antes de Paulo para Saulo, ele está de baixo observando todas as situações que Estevão estava passando. Então a primeira visão de Saulo é a visão que Saulo tem de Estevão. Como é que pode um homem receber tanta pedrada e no meio das pedradas continuar dando glória a Deus? A segunda visão é a visão dos judeus, tacando pedra em Estevão. Mas a terceira visão é algo espiritual. Pois a primeira visão é a visão de Saulo, a segunda visão é a visão dos judeus. E a terceira visão é a visão de Estevão. Sem se preocupar com as pedradas e sem se preocupar com quem está de bola em volta dele. Estevão olha para cima e vê os céus abertos, e a Bíblia diz: ele viu a glória de Deus. Jesus ele também começa a dizer, dizendo: que crê, verás a glória de Deus. Então essa glória é algo profundo,
Essa glória é algo totalmente espiritual. E Moisés vai começar a fazer um pedido muito profundo a Deus. Eu quero ver, eu quero presenciar, eu quero notificar, eu quero ver esta glória. Dentro das páginas seletivas da Bíblia, existe, eu vou te provar de onde começou essa glória. Vamos ler da íntegra para você conhecer. Abra comigo, você que tem Bíblia nas mãos, Êxodo capítulo 16, versículo 10. Êxodo 16, versículo 10. Esse tema foi o tema de estudo da Assembleia de Deus de Santa pelos pastores hebreus. 2 dias de conferência jovem, conhecendo a glória de Deus. Os 2 dias de palestra foi sobre isso. Os jovens entenderam a igreja de Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 16, verso 10. Vamos aonde começou esta glória. E quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, e estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E quando Arão falava, presta atenção, a toda a congregação dos filhos de Israel, e estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aqui no capítulo 16, o povo estava reclamando pela fome, pois Moisés havia tirado o povo do Egito e tinha ido com o povo ao deserto, atrás das terras que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Nesse interim, o povo estava no deserto de Zim, que fica entre Elim e o Sinai. 15 dias no calendário hebraico, o povo estava ali no deserto, atrás das terras que Deus prometeu ao patriarca Abraão, Isaque e Jacó. E o povo começa a murmurar. O povo começa a indagar a Moisés, dizendo que a fome está apertando. O povo começa a indagar a Moisés, dizendo que a sede começa a vir muito forte para eles. E no deserto não tem comida, no deserto não tem bebida. E parece que Deus fez uma bagunça com eles. Eles sofreram no Egito, mas tinham o que comer. Eles apanhavam no Egito, mas tinham o que beber. Agora Deus abriu a porta do Egito e eles entraram no deserto. E não tem mais comida para saciar a fome deles. Não tem bebida para saciar a sede deles. Então a murmuração impera sobre Israel e todos começam a apontar o dedo para Moisés, dizendo: o seu Deus não presta. O seu Deus não é digno de ser glorificado. Até porque o seu Deus é um bagunceiro. Nos tirou do Egito e nos fez passar fome no deserto. Cadê o seu Deus? Onde está o Deus que você manda a gente adorar ele? E Deus ouve a adoração com a murmuração do povo, e Deus é especialista em responder a murmuração. E Deus diz para Moisés: responda esse povo aí. Capítulo 16, versículo 4. Eis que eu vos farei chover pão, e o povo sairá e colherá porção cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença ou se não andam. O povo estava mendigando comida. E o povo, além de mendigar comida, reclamava contra o Deus de Moisés. E Deus falou assim: Moisés, diga para ele, eu vos farei chover pão. E depois que chover, depois que o povo pegar tudo que cai do céu, eu vou botar à prova se anda na minha presença por aquilo que eu posso dar, ou se anda na minha presença por aquilo que eu sou de verdade. O povo então perdeu tudo aquilo que Deus deu. Mas o interessante é que no capítulo 14, segundo o São José vai explicar, que no capítulo 14 ao capítulo 16, dura-se 3 dias e demora. No capítulo 14, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Passou todo mundo, e do outro lado, há um cântico lindo que ficou imortalizado em nossos corações, dizendo aquilo que Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Mas no capítulo 15 e 16, dura-se 3 dias, do 14 ao 16. E no capítulo 14, 3 dias atrás, o povo disse: só o Senhor é Deus. Não existe Deus além de ti. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Deus de todo poder, de toda honra e de toda glória. Mas depois de 3 dias, o povo põe o dedo na cara de Moisés e começa a indagar, dizendo: o teu Deus é uma farsa, o teu Deus é uma conversa, o teu Deus é mentiroso. Vamos raciocinar o texto? Há 3 dias atrás, o povo disse: não há Deus além de ti. Só Deus é o Senhor. Depois de 3 dias, acabou a adoração. Depois de 3 dias, não existe mais o melhor Deus. Depois de
verdade de Moisés, ele disse, nós adoramos a Deus atrás, mas agora eu depois não vale de nada. É por isso que muita gente dentro da igreja vem para a igreja, mas não recebe nada, porque fica com uma insatisfação. Antigamente era melhor. O povo e o pecado no povo daqui de Israel, e 3 milhões de pessoas, 600 mil guerreiros, sem contar mulher e criança, totalizando 3 milhões de pessoas, conduzido por um homem apenas chamado Moisés. Então Moisés ficou encurralado, e o povo começou a lembrar de antigamente. Eita, que pecado você é esse, querer lembrar das coisas passadas. E a pior coisa que tem é você lidar com pessoas frustradas. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor nada, irmão. Antigamente tu era escravo, hoje tu és livre. Antigamente você não tinha paz, hoje você tem paz. Antigamente tu vivia na perdição, hoje você briga o caminho da salvação, rapaz. Antigamente você vivia cachaça na mão de Satanás, hoje você toma santa ceia na mão do pastor. Antigamente você xingava palavrão, hoje você diz glória a Deus e aleluia. Antigamente você sambava a noite toda, hoje você pula a sapateira na presença de Deus. Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 15, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou seguindo para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Pastor, está tudo difícil, da mesma coisa, eu prossigo para o alvo. Pastor, eu vou na luz da minha casa, o que eu vou fazer? Eu prossigo para o alvo. Paulo disse, esquecendo-me de tudo que vinha para trás, eu olho para a fé, porque está no autor do consolador da minha fé. Irmão que está ao seu lado, por favor, irmão, segura. Segura a mãozinha dele, segura. São 12 dias de leva. Aqui já. Bom, segura a mãozinha, levante a mãozinha dele por cima. Levanta a mãozinha dele por cima. Diga para ele assim, a partir de hoje. Olhe para cima. Porque está lá. O autor, o consumador da tua fé. Quem merece glória? Deus Todo-Poderoso. Então para com esse negócio. Querer ficar olhando para trás. Querer ficar lembrando dos seus problemas. A ordem de Deus hoje é você olhar para frente. Porque quem olha para trás é o horizonte. Quem olha para trás é o crescer. Quem olha para trás é o só tem que ficar olhando para trás da terra. É tudo que na terra aqui é a terra. É a terra. Mas quem fica na terra passa. Quem fica na terra não pensa no horizonte. Mas Deus está dizendo para você, Colossenses capítulo 3, versículo 1, quem já foi ressuscitado com Cristo e acredita na crucificação, espera as coisas de cima. Porque tudo que é de bom vem de cima. Tudo que é gostoso vem de cima. Então a branca com a mão para cima, porque vai de cima. Então Arão estava explanando para todos e de repente a glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória do Senhor apareceu na nuvem. Existem 3 milhões de pessoas aqui. Existem 3 milhões de pessoas com pensamentos diferentes. Existem 3 milhões de pessoas apontando o dedo para Moisés, dizendo que o Deus de Moisés é uma conversa. Então Moisés fica agora encurralado, Moisés fica agora totalmente preso. Moisés fica agora totalmente perdido. O que é que eu vou fazer? Pois é 3 milhões de pessoas que apontam o dedo para ele. É 3 milhões de pessoas que estão botando o dedo na cara dele e dizendo que o Deus dele é uma conversa. Mas o interessante é que quem chamou Moisés não foi o homem, quem chamou Moisés foi Deus. E quando Deus chama alguém para fazer a obra, meu filho, pode 3 milhões de pessoas apontando o dedo dizendo que não vai. Mas quem te chamou está dizendo que não vai. Diz que você vai, meu filho. Pode fazer o que quiser, Satanás, mas Deus vai cumprir com a tua palavra. Deixa eu profetizar comigo aqui, para você dizer que não é sua vontade. A Bíblia diz que foi Deus que escolheu Moisés. Foi Deus que levantou Moisés. Aí Moisés disse, mas eu não consigo falar. Deus disse, para de ficar colocando conversa na frente da chamada. Eu vou colocar pegou para te ajudar, mas o pegou só vai te ajudar. Quem eu escolhi foi você. E quando eu chamo, eu vou compartilhar a minha chamada com fé. Deus faz
Senhor aqui é o único artigo definido para Deus mudar o quadro da situação. E para Deus confundir uma multidão, Deus não precisa de muitos. Deus não precisa de um. Olha para esse crente aí, diga para ele, para Deus mudar o quadro da história. Deus não precisa de vários. Deus não precisa de você. Mas o interessante é que com 10 milhões de pessoas não conseguiram cercar Moisés. Agora Moisés, com as palavras de Deus, cercou 3 milhões de pessoas. Porque quando Deus quer confundir uma multidão, ele confunde. Quer ver? Ele precisou de um. Constrói a arca que vai chover. Sem antes nunca ter chovido na terra. Não é? Ele precisou de um, fala para a terra da tua quarentena e está gastando o povo. Não. Ele precisou de um, constrói uma geração do Egito. José. Agora ele diz, eu quero que tire do Egito a depois de 400 anos e leve para o deserto. Só que tem uma doideira, Deus não consegue, agora eu quero que tire do deserto dentro da terra prometida. Quem é? Josué. Eu quero que recomece o ministério sacerdotal depois de Deus do deserto. Quem foi? Arão. Eu quero que Davi fogo nascendo os filhos teus, filhos teus. Eu preciso de um que derrube esses gigantes de Golias, porque está amedrontando o exército inteiro. Eu preciso de um que morra na cruz do Calvário e venha resolver não sou melhor do que ele precisou de um. Vai evangelizar Samaria. Quem vai? A própria Samaritana. Ele precisou de um. Eu quero que ganhe a Ásia para mim. Quem foi? Paulo. Ele precisa de um para botar. Pode esperar o problema do longe. Não que você está Deus precisa de um para botar. Chega de ficar esperando o profeta que vai dar revelação para você. É você que vai ser o profeta do teu próprio nome. Levanta as mãos aí para receber sua vida. Sério. Tem palavra para você hoje. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta as mãos para você. Eu estou dizendo para você que a partir de agora, um anjo de revelação dentro da tua casa nessa hora.
igreja tem a glória de Deus. Não dá para você ser crente sem ter a glória de Deus. Não dá para você andar sem você ter a glória de Deus. Não dá para você comer sem você ter a glória de Deus. Não dá para você sorrir sem você ter a presença de Deus. Não dá para você ser crente sem você ter a glória de Deus. Então eu vou profetizar esta glória, porque lembrar de peso, não vai ter um peso na tua vida a partir de hoje. Comece a se preparar, porque agora vai fazer parte da tua vida nessa hora. Comece a se preparar aí, porque eu vou profetizar que a presença de Deus vai fazer parte do teu caminhar. Aonde você está, aonde você entrar, vai fazer parte do teu vida a partir de agora. Quem vai trabalhar é a partir de hoje. Quem ensina vai ensinar tudo melhor a partir de hoje. Quem escuta melhor vai escutar do lado do lugar. Quem ama vai do lado melhor. Quem adora vai do lado melhor. Quem ministra vai ministrar melhor. Você não pode, porque a partir de hoje, você